Ao criticar a política econômica de Joe Biden, Donald Trump diz que os Estados Unidos se transformou em um país de terceiro mundo. Isto porque o Trump não conhece o Brasil. E diante deste fato, muitos até perguntam onde que o Brasil ficaria neste cenário. Certamente fora até do planeta Terra, alguns comentam, enfim. Nós tivemos um debate marcado por pautas da economia norte-americana, pautas que envolvem os Estados Unidos no mundo, em especial, segundo Trump, o enfraquecimento norte-americano diante do grande jogo geopolítico. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva e divulgue o conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Talvez a grande novidade do debate seja a exposição de Joe Biden enfraquecido e a discussão dentro do Partido Democrata a respeito da possibilidade de troca, não é, de candidato do partido para concorrer às eleições. O nome mais importante que aparece é o de Gavin Newsom, que é o atual governador do estado da Califórnia, onde a presença democrata é bastante forte, o que nos explica em boa medida todo o problema social que aquele estado tem no que se refere às cracolândias que ocorrem nos grandes espaços urbanos e uma destruição do tecido social, a violência e assim por diante, né? Então, Donald Trump se sai superior, sobretudo por conta de conseguir se manter mais vivo ao longo de todo o debate em comparação ao Biden. Em especial, quando nós observamos a primeira parte do debate, onde o Biden se mostrou mais evasivo e muito mais perdido. Depois o Biden até conseguiu recuperar ali, de certa maneira, a assertividade, inclusive em uma pergunta sobre a idade. Quando houve a discussão sobre a saúde e a idade, foi um momento marcante do debate, na minha opinião, por causa, vocês devem ter visto, o Biden deu uma resposta importante, curiosa, né? Ele diz que é o senador mais jovem eleito nos Estados Unidos, ou o segundo, algo assim, e portanto tem uma experiência na vida política. Então ele se saiu bem, não é? Na sequência, Trump diz que está mais magro e consegue ganhar campeonatos de golfe, coisas do gênero, e Biden sequer consegue levar uma mochila, não é? Foi um momento até engraçado. Um fato importante é que este pequeno diálogo entre os dois evidenciam justamente o problema da idade. Não é porque os jovens devem assumir a realidade política, não é isso, né? Mas por causa da debilidade eventual em decorrência da idade à medida que ela chega, certo? E o Biden, conforme nós estamos observando em diversas ocasiões em público, o Biden mostra que está um pouco debilitado, não mostrando, não é, muitas vezes, plena noção de onde se encontra, certo? Conforme nós vimos em diversos momentos recentes. O debate teve 3 grandes temas: a migração, e Donald Trump foi incisivo no problema da imigração, segundo a sua plataforma, segundo o seu modo de entender a política norte-americana, não é? Um outro aspecto envolve a economia, e Trump fez uma associação entre imigrantes que roubam empregos dos americanos, e mais do que isso. Donald Trump chamou a atenção, na sua perspectiva, claro, de que o imigrante acaba roubando emprego do americano, mas não do americano, pura e simplesmente, mas do negro americano, não é? Ou seja, quando Donald Trump diz que o imigrante está roubando empregos, não é? E está ocupando vaga no serviço social ou mesmo ainda nos hospitais dos americanos, dos negros americanos, ele está tentando atrair o eleitorado evangélico negro americano, não é, que tende a ser muito apoiador ali do Partido Democrata, especialmente na região chamada Cinturão da Bíblia. Enfim, ele quer consolidar a sua presença nesta região, não é? Estados como a Carolina do Sul, a Geórgia, a Louisiana, certo? Por exemplo, estados onde ali a população evangélica e negra é muito presente, né? E eventualmente o Trump quer esse voto para ele e quer também aumentar, claro, a sua popularidade junto à população negra e tal. Pelo que parece, o eleitor do Trump em 2020 foi justamente aumentado nessa parcela social significativa nos Estados Unidos. E o Trump quer mais votos ainda e uma confirmação de votos junto a esta população, certo? Então, o debate a respeito da migração foi bastante evidente, conforme nós vimos, não é? Donald Trump tratando a situação como um problema, então a fronteira aberta do Biden simplesmente permitiu com que houvesse a entrada de imigrantes ilegais e também muitos associados à questão de criminalidade e assim por diante, não é? Biden, por sua vez, disse que não se trata exatamente dessa maneira, que Trump fez uma das piores atrocidades com o imigrante quando ele separava, e é verdade, não é? Não sei se vocês lembram, Donald Trump separava
beneficiava famílias que migravam ilegalmente para os Estados Unidos, certo? Isso aqui é um dado importante e humanamente é algo difícil a nós concordarmos, ok? Por mais que sejam imigrantes ilegais, não estejam cumprindo a lei, o mais razoável é a deportação, caso seja feita, da família em conjunto, não é? Mas não da separação de crianças da sua família, enfim, isso é sem dúvida uma política bastante agressiva contra a imigração. E o Biden, nesse aspecto, ele se sentiu, ele trouxe à tona esse debate que é importante, certo? Além da questão da imigração, a economia foi um outro aspecto importante, certo? Conforme nós observamos, e o Trump criticando a política econômica do Biden, o desemprego que não necessariamente aumentou nos Estados Unidos, certo? Mas a inflação que corrói o poder de compra da população, enfim, e ali Trump bate muito nessa tecla. E foi bastante positivo para o Trump nesse momento. O Biden estava um tanto perdido nesse momento, certo? A discussão sobre o meio ambiente ficou um tanto paralela, um tanto periférica, né? Porque os três principais temas foram a economia, a fronteira sul, a imigração, enfim, e a posição dos Estados Unidos no mundo, né? Onde, segundo Donald Trump, Joe Biden deixou os Estados Unidos muito mais enfraquecido. Ele deu exemplos do Afeganistão, por exemplo, da Ucrânia e também de Israel, certo? Então Trump bateu nesses temas que nos era esperado e nós mencionávamos aqui que Donald Trump falaria sobre esses temas e acusaria Joe Biden como de fato fez, né? O debate sobre a China não foi tão claro e tão firme, não é? O Trump simplesmente sugeriu que o Biden é um candidato basicamente que está na coleira da China, né? Não é nesse termo que ele usa, mas ele vai falar que o Biden simplesmente joga o jogo da China, né? Embora o Donald Trump tenha sido muito firme contra a China, no discurso, na prática o Biden foi muito pior, né? De modo que o governo Biden não vai permitir acesso à China ao mercado americano no que se refere ao fornecimento de carros elétricos, ou mesmo tirando da China a possibilidade de acessar minerais raros ou mesmo tecnologia importante. Em outras palavras, a política de protecionismo americana em relação à China aumentou no longo do governo Biden em relação ao governo Trump, certo? E o Biden não respondeu a respeito de ter tratado a China, que para os dois partidos é um rival importante, não é? De que ele fez muito mais coisas em relação a Donald Trump. Isso é um fato que Biden, este é um momento em que Biden perde ali uma oportunidade de mostrar que ele foi muito mais protecionista e tratou a China com muito mais veemência e firmeza no sentido de proteger os Estados Unidos, não é, no entendimento norte-americano, do que o Donald Trump. E aqui também escancararia o quanto a nossa mídia, em boa medida, bastante bocó, porque o Donald Trump teve um discurso muito firme contra a China, porém o Biden tem uma prática contra a China muito, muito severa, não é uma disputa tecnológica muito forte e o governo, não é Biden, tentando tirar a China do acesso às tecnologias, conforme nós mencionamos aqui, porém não há todo aquele escarcéu da imprensa como havia naquele momento ali de 2020, por exemplo, quando o Donald Trump era o presidente dos Estados Unidos, não é? Aliás, você tem acompanhado, não é uma pergunta a você, a política do Biden em relação à China, né? Vale a pena dar uma olhada e percebemos que, apesar de não estar na superfície, é algo que merece uma atenção, sim, certo? Então, o debate sobre a economia, sobre a questão do meio ambiente ali foi um tanto periférico e o assunto que veio à tona foi o Acordo de Paris e o Donald Trump diz que ele fez o que o Biden gostaria de ter feito. De certa maneira é verdade, até porque o Biden não coloca novamente os Estados Unidos no Acordo de Paris, não é? E simplesmente ficou assim, embora o Biden criticando que deve se desenvolver energia limpa e blá blá blá, e diz que está desenvolvendo um programa para jovens em termos de sustentabilidade, algo do gênero, né? Outra coisa, a política internacional. O Biden acusa Trump de isolacionismo em boa medida quando ele critica Trump na sua relação com a OTAN. O Trump revida dizendo que não, pera lá, eu só quero que a Europa pague, no caso a OTAN, melhor dizendo, os países da OTAN paguem o justo acordo, que seria lá 2% do PIB, não é, de cada país destinado para sustentar a máquina de guerra que é a OTAN, não é? E o Trump diz que foi para essa questão justamente por conta da ameaça russa e os países da Europa não estão bancando, não é, economicamente sustentar a OTAN, e o Trump bateu muito nessa tecla, inclusive na campanha de 2016, enquanto presidente, de que os países da OTAN deveriam sim ser protagonistas em termos de financiamento da OTAN e assim por diante, né? Houve essa exigência do Trump ao longo do seu governo.
Vamos ver como será agora num eventual segundo governo de Donald Trump, se é que ele será eleito, né? Então nós temos esse cenário aí da questão da OTAN, o Biden dizendo que o Trump é um isolacionista e quer romper relações com os principais aliados, que não é os países da OTAN. Por sua vez, o Trump nega, diz que não é exatamente isso, e segundo o Biden ainda, a OTAN é importante para sustentar a liberdade, assim por diante, a defesa da Ucrânia, certo? E aí, na sequência, nós temos o Trump tratando da situação, dizendo que o Biden é fraco, e isto fica muito claro quando olhamos para o Afeganistão e o modo como que foi retirada a tropa militar americana, não é? A presença militar americana no Afeganistão, de modo que na retirada, em pouco tempo, o Talibã reconquista o poder, em menos de uma semana, e na retirada ainda alguns soldados americanos foram, mortos, enfim, certo? Sendo ali, sem dúvida, o modo como se saiu do Afeganistão foi uma vergonha para os Estados Unidos em 2021. Só que aqui tem uma coisa importante que, apesar da crítica do Trump em relação à saída do Afeganistão, é claro que ele está criticando o modo como se saiu, certo? Porém, para Donald Trump, os Estados Unidos sairiam do Afeganistão ao longo do seu governo. Porém, o Trump não conseguiu cumprir essa promessa de 2016. E os Estados Unidos permaneceram no Afeganistão, inclusive. Aliás, o governo americano fez acordos com o Talibã no final ali já do governo de Donald Trump, né? Então, importante, o Biden poderia ter jogado isso na cara dele, mas simplesmente o Biden não lembra das coisas ou não estava preparado para o debate sobre o Afeganistão. Isso é um fato importante, né? E a questão da Ucrânia, o Trump diz que quando ele foi presidente sequer houve guerra, né, na Ucrânia, e circulou há alguns dias, não sei se vocês viram também, uma espécie de proposta de paz do Donald Trump, certo, para a Ucrânia. Basicamente, nessa proposta de paz, a Ucrânia perderia os territórios para a Rússia e assim por diante, né? Não sei se vocês acompanharam isso, enfim, tudo bom? E sobre Israel, Donald Trump diz que quando o presidente simplesmente o Oriente Médio caminhava para a paz, os acordos que foram assinados ali, o chamado Acordo de Abraão, né, entre a normalização de relações entre Israel e países árabes, como é o caso do Bahrein e também dos Emirados Árabes Unidos. Porém, com o governo Biden, simplesmente o Oriente Médio pegou fogo, Israel foi atacado e, segundo Donald Trump, é culpa de Joe Biden, certo? Biden, por sua vez, diz que não é verdade, ele forneceu todo o apoio militar necessário para Israel, por mais que alguns armamentos não foram destinados a Israel agora, recentemente, não é? O apoio militar norte-americano a Israel se manteve muito firme, certo? E mais, nós tivemos que o governo americano já mandou 200 bilhões de dólares para a Ucrânia, né? E, apesar disso, o Trump critica o Zelensky, o governante da Ucrânia, de ser um vendedor, ou seja, de alguém que vende a guerra como causa, certo, para ter dinheiro oriundo dos países ocidentais, enfim, certo? Críticas bem severas ali Donald Trump tem feito ao Zelensky, de modo que é difícil nós dizermos que Kiev gostaria que houvesse, né, a eleição de Donald Trump. Tudo bem? Então, aqui algum comentário, a respeito do debate nos Estados Unidos. Se você chegou até aqui, eu vou convidar você a conhecer a nossa sala de guerra, que são as nossas análises semanais, bem como também o Território Geopolítico, que é o nosso grupo de informações diárias a respeito de tudo que ocorre na geopolítica, bem como também, por fim, o nosso curso de geopolítica gravado, onde nós temos ali uma análise sobre a geopolítica da Guerra Fria, da globalização e dos grandes players, Estados Unidos, Oriente Médio e assim por diante. O link está na descrição do nosso vídeo. Você que chegou até aqui, eu agradeço a sua presença, bom estudo e, conforme sempre digo, respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.